Hoje eu vou falar um pouco sobre pensamento positivo e vida positiva, relacionado à educação. E o que significa isso? Quando nós estamos falando de pensamento positivo, nós estamos falando de como você consegue levar a sua vida de uma maneira mais agradável, de uma maneira mais centrada, e muitas vezes as pessoas confundem. Quando a gente fala, por exemplo, ter uma vida positiva, ter pensamentos positivos, muitas pessoas acreditam que ter vida positiva e ter pensamento positivo é não entender o que está acontecendo à sua volta, é não saber como que as coisas estão ocorrendo e simplesmente começar a acreditar que tudo é bonito, tudo é maravilhoso, que não existe nada além disso. E, na verdade, a ideia não é essa. Quando nós estamos falando isso, nós estamos falando da psicologia positiva. E o que a psicologia positiva diz, né? Que quando você está sabendo o que está à sua volta, mas você consegue fazer de uma forma que você lide com essa situação de uma maneira positiva, de uma maneira equilibrada, faz sim com que você veja as coisas de uma forma positiva e que você tenha uma vida mais positiva. Então, na verdade, quando se fala desse positivismo, que é algo que começa a aparecer muito mais agora, é algo que faz com que as pessoas tenham sim como olhar para o que acontece à volta delas, mas elas começam a entender e como elas vão fazer com que as atitudes dela, com que as ações façam com que as coisas que estão à volta sejam mais organizadas, sejam mais amenas. E é o que a gente fala muito da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é quando a gente realmente conhece a situação, conhece o desafio, conhece o problema e vai atrás da solução. E pensar positivamente é saber que tem essa condição de você entrar e sair. Então, hoje, quando nós falamos de educação, é muito importante que os pais primeiro aprendam essa condição de ser positivos, de ter um olhar diferenciado para a vida e, da mesma forma, entender que toda aquela situação são desafios que ocorrem na vida. Porque, senão, muitas vezes, o pré-adolescente, adolescente que já está entrando na vida adulta, ele começa a acreditar que a vida sempre vai ser, de repente, aquele mundinho que ele vive, que não vai acontecer nada, e se acontecer alguma coisa muito complicada, ele não vai ter condição de resolver, e vai ter condição sim, porque se você começa a ver a vida de frente, se você começa a enxergar que aquele desafio que está na sua frente, você pode ter um novo olhar, você pode fazer de uma forma diferenciada, você começa a entender que quando se falava antes em mente sã, em corpo são, é exatamente isso. A sua mente, os seus pensamentos, a forma que você vai olhar a vida, vai fazer com que o seu corpo também fique são. Ou seja, a condição sua vai ser diferenciada, porque não vai ter aquele nervosismo, né, de quando a pessoa fica nervosa de uma forma que ela não consegue resolver aquela situação. Então, antes disso, ela vai criar paradigmas, ela vai criar situações de que ela possa estar resolvendo aquele desafio que está na frente. E nada melhor do que os pais já irem passando isso para os filhos, de que a vida ela não vai ser sempre rosa, ou não vai ser uma vida em que tudo vai acontecer como se fosse um conto de fadas, porque isso não existe. Mas é bom que os adolescentes, que os que já estão inclusive entrando na fase adulta, que eles possam entender que vão ter desafios e muitos desafios. Mas como você vai estar nesse desafio? O que você vai fazer para passar nessa situação? Como você pode fazer de uma forma e como você pode fazer de outra? Sendo que uma forma você passa mais complicado e a outra forma você passa de uma forma mais simples, de uma forma mais idealizadora, de uma forma em que você olhe para a situação e veja saídas naquela situação, porque você tem um olhar diferenciado. E essa forma de você ver a vida, ela precisa começar lá da infância, lá de pequenininho, desde quando a criança é pequenininha e que ela está com os brinquedos na mão,
e que muitas vezes a criança não quer ajudar a guardar, ou que muitas vezes a criança briga pelo brinquedo. São situações em que os pais já precisam estar presentes e precisam identificar essa situação e conversar com seus filhos. Olha, empresta um pouco o seu brinquedo, ou olha, vamos guardar os brinquedos que já está na hora, ou tudo tem um horário, horário para você ir para a escola, horário para você estudar. Por quê? Porque assim as pessoas já vão vendo que a vida ela já vai ter vários desafios, e esses desafios, quando você vai passando por eles de uma forma organizada, você vai sentindo que você vai passando por essas etapas e você vai indo para novas etapas, e as etapas que ficaram lá para trás foram etapas que foram bem resolvidas. Mas isso vai depender muito de quanto essa criança, esse adolescente já quase adulto, ele também é acompanhado pelos próprios pais que o auxiliam. Então isso é muito importante. Já vi essa base dos próprios pais, em que eles já entendendo que também os desafios, mostrando inclusive os desafios que tiveram na própria vida, o desafio que os pais tiveram, etapas da vida que passaram, por exemplo, em questão de saúde, como que vocês fizeram para resolver isso? Ou, por exemplo, em questão financeira, como que vocês resolveram aquela questão financeira, do que vocês passaram, o que foi de aprendizado, o que vocês identificaram que era algo interessante para se passar para os filhos, e ter esse tipo de conversa, e preparar os filhos para a vida, preparar os filhos para a vida adulta, e fazer com que da forma que vocês passaram, é uma forma que se você passa diferenciando, quando você passa com positividade, sabendo que você vai encontrar sim uma forma de saída, porque para tudo existe uma saída, é só questão de parar, de observar a situação, de observar a situação problema, a situação desafio e fazer com que essa situação desafio ela chegue lá na frente de uma forma. Então é muito importante conversar com os filhos, né? Por exemplo, naquela época em que não tinha dinheiro, o que vocês fizeram? Qual foi a economia da casa? Como vocês fizeram para poder passar por essa situação e vocês chegaram hoje numa situação diferenciada? Ou coisas que vocês passaram que vocês acreditavam que não iam conseguir e que vocês passaram que se hoje vocês fossem passar novamente, vocês já teriam condições de entender melhor e já fariam de uma forma diferente, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais pensada. Então, esse é um fator muito importante para se passar a positividade de tudo que se faz na vida. Então, a positividade, ela está ligada a esse fator, ao fator de você entender como você pode resolver, saber que você vai resolver e você saber que você vai sair daquela situação porque você vai ter um aprendizado. Aquela situação, ela passa a ser um aprendizado. São os desafios da vida que existem, que sempre vão existir, que faz parte da vida. E é muito importante que os filhos saibam disso, porque eles vão entrar numa vida adulta que muito próximo, eles vão ter a própria vida deles, muitos acabam indo morar fora, muitos acabam começando a constituir a família, e precisa-se sim ter todo esse respaldo, porque senão a primeira vez que esses filhos passarem por alguma situação de dificuldade, eles desarmam. Por quê? Porque não foi passado para eles as várias situações. Então, passar pela vida compartilhando as situações numa forma de que mostra que essas situações elas tiveram saída, elas têm saída e que é importante para a família entender que são situações, que são desafios de aprendizado, a vida fica muito mais tranquila, ela fica muito mais fácil, porque não vai ser uma vida como as pessoas costumam falar de pirlim-pim-pim, né? Uma vida de conto de fadas. Não é isso. É uma vida mesmo que ela está aí e que a beleza da vida é exatamente entender que vamos ter sim desafios e que vamos ter que passar por esses desafios da melhor forma possível. Então, se nós passamos de uma forma no passado, nós podemos também passar no presente já com aquele aprendizado que foi adquirido. E o que se muda hoje? E o que a gente pode passar isso para os nossos filhos? Que podemos passar isso para esse adolescente que já está virando adulto, para quando ele estiver lá na condição dele, não tiver mais os pais próximos, como que ele vai se virar na vida dele? Né? O que deixou
para esse adulto, para esse novo adulto que foi o seu filho lá desde pequeno, na adolescência, na pré-adolescência? O que ficou para ele de informação para quando ele não tiver mais os pais próximos, para em determinadas situações ele conseguir sair dessa situação? Por isso que o diálogo ele é muito importante, de sentar, de conversar, de passar todas as situações para que seja de uma melhor maneira. E assim, cada vez mais, a gente vai conseguindo fazer com que a família ela vá tendo uma estrutura diferenciada, com que ela vá compartilhando conhecimentos, com que ela vá compartilhando situações e cada vez mais mostrando como saiu dessa forma e qual a maneira mais positiva de se lidar com a situação. Então, esse é um positivismo que ele começa cada vez mais a aparecer e que muitas vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes as pessoas acreditam que ser positivo é uma pessoa que fica fora da situação real. E não é isso. Ser positivo é você estar totalmente naquela situação. E por saber que aquela situação é real, encontra caminhos e sabe que é um desafio e consegue observar de uma forma em que utilize a inteligência emocional a seu favor, fazendo com que a vida fique cada vez mais tranquila.